Bom, pessoal, vamos lá começar nosso contato remoto nessa configuração que não é exatamente de uma aula, mas de um pequeno registro sobre os textos selecionados para a disciplina. E a gente tenta, a partir disso que eu estou produzindo agora, estabelecer um contato na medida da possibilidade de vocês e sempre com aquela ressalva de que não há uma obrigação de cumprir qualquer tarefa agora e tampouco vai ser objeto de avaliação. Claro que no retorno a gente pode pensar em maneiras de aproveitar o trabalho individual que vocês tenham feito de síntese para conduzir os debates, inclusive com os colegas que não puderam participar dessas atividades remotas. Então vamos lá. Bom, essa primeira aula nesse formato, ou essa primeira atividade, ela vai incidir sobre uma temática muito importante da disciplina, que são as teorias de currículo. Estou dizendo que é uma temática importante porque ela é, por exemplo, muito enfatizada nos concursos públicos e porque é um tema de importância e a gente logo vai entender por quê. Então, vamos lá. Primeira coisa importante a dizer quando a gente fala de currículo é que são muitas as possibilidades de compreensão desse termo, e isso nos mais diferentes meios. Então, tanto no meio acadêmico, você vai ter formas diferentes de definir e de fazer uma análise crítica do que é currículo, quanto também no ambiente escolar, por diferentes sujeitos, e nos ambientes não escolares também. Então, em torno dessas muitas maneiras de definir currículo, tem algo que é comum, que é a ideia de que currículo é uma expressão da forma de organizar as experiências escolares. Então, como é que a escola, os professores organizam atividades para o cumprimento de um determinado plano formativo? Então, essa ideia está muito presente nas diferentes concepções, desde as mais espontâneas até as mais acadêmicas, por assim dizer. Bom, essas definições elas não variam só no momento presente, não é que agora eu encontro várias, mas ela tem uma história, e aí a gente vai ver que em determinados períodos a resposta ao que vem a ser currículo vai se alterando de acordo com o contexto social, político, enfim. E isso já fala muito sobre o tema currículo, que é um tema essencialmente político. Bom, outra coisa importante para saber sobre currículo é que sempre que se pensa em mudança naquilo que se define como currículo ou como currículo relevante a ser desenvolvido nas escolas, sempre isso vem acompanhado de um movimento de negar o que existia antes. Então, o que se pensava antes sobre o currículo, o que se escolheu antes para ensinar nas escolas, não é o que é realmente necessário. Então, a partir de agora, eu que estou instituindo a mudança, trago uma verdade sobre o que é o currículo. Isso é muito, muito comum. Bom, a gente pode pensar, como eu já tinha adiantado antes, também nas definições do campo acadêmico. E aí, nesse sentido, a gente pode localizar com bastante clareza o desenvolvimento de um campo de estudos específico que incide sobre a temática do currículo. E ele surge como campo mesmo de estudo, o currículo, no início do século XX. Mais especificamente, o grande marco para o surgimento do campo no campo acadêmico é a publicação do livro O Currículo pelo Bobbitt. Esse movimento, essa primeira iniciativa em torno de um campo, ela é localizada especialmente no momento em que a sociedade está passando por uma enorme transformação, e a gente está falando mais especificamente dos Estados Unidos, no início do século, com uma grande preocupação com a industrialização e com a urbanização. Esses dois grandes movimentos que estavam acontecendo, eles traziam para as sociedades um enorme desafio, que é incorporar ao seu corpo social
um contingente enorme de pessoas que vêm de outras culturas, que são os migrantes, e que vêm para trabalhar nas indústrias. E com eles, esse contingente traz também um conjunto de valores muito diferente daqueles que vigiam numa sociedade é, mais rural. Então, o que, que é preciso nesse momento? O que, que a sociedade vê como uma necessidade premente? É ter algum jeito de controlar esse confronto de culturas. E a escola entra como um elemento fundamental para isso, para dizer qual a cultura que vale, ou qual o recorte da cultura que vale, o que, que é importante a gente garantir para as novas gerações que estão se formando nessa sociedade urbanizada e industrializada. Então, o que a gente vê aí é uma luta para dizer o que, que é útil para o trabalho da escola e para quem seria essa utilidade, né? Então, sempre que a gente pensa em utilidade é, no âmbito da função da escola, a gente está falando de uma utilidade marcada por quem pode dizer o que é útil ou não. Então, útil para quê? A maneira como a gente responde a essas perguntas, o que é útil, útil para quem e para quê, aquilo que a gente escolhe para responder é que vai configurar as diferentes teorias de currículos. A gente fala exatamente em três teorias de currículo: as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas, que é sobre isso então que eu vou falar um pouco na sequência. Quero que vocês prestem bastante atenção porque são respostas diferentes que os teóricos ligados a cada uma dessas teorias vão dando a essa perspectiva de para que aprender, por que estar na escola, enfim. Então, a conversa de currículo está absolutamente ligada à ideia de função social da escola e essas respostas são diferentes para as diferentes teorias. Bom, as teorias curriculares, então, elas resultam dessa busca por responder essas perguntas colocadas anteriormente para justificar por que é que a gente faz determinadas seleções da cultura para ensinar na escola. Então, se eu quero formar um determinado cidadão, se eu estou dizendo que aquele é o cidadão a ser formado naquela sociedade, naquele momento, eu tenho que escolher da cultura aquilo que eu vou ensinar para garantir a formação daquele cidadão. A escolha em si vai ter que ser justificada, afinal, por que ensinar isso e não outras coisas? E a maneira como eu respondo vai remeter diretamente àquilo que eu acredito que seja a função da escola. Então, distintas concepções de sociedade, de cidadão, de escola, de conhecimento vão gerar argumentos diferentes para justificar essas escolhas. E é isso que é interessante a gente ver nas três teorias de currículo que vão vir a seguir na apresentação. Bom, a primeira delas reúne teóricos ligados a dois movimentos mais específicos, né? Todos eles ligados às teorias tradicionais de currículo. Um dos movimentos é o eficientismo e o outro é o progressivismo. Nós vamos falar primeiro do eficientismo porque é ele que inaugura, digamos, o campo. Então, a grande questão aqui é a preocupação com a eficiência da escola. E o que é ser eficiente nesse momento? É ser capaz de formar o cidadão para aquela sociedade nova que está se constituindo, urbanizada, industrializada. Qual a função da escola, portanto, para esses teóricos? Socializar esses sujeitos que estão chegando até ela segundo esses parâmetros da sociedade industrial. O Bobbitt, com o livro em 1918, o currículo é um marco, né? E aí, nesse livro, ele mostra, por exemplo, como é que eu faço para escolher e fazer a seleção cultural que vai compor o currículo. Para ele, a grande questão é ver quais são as grandes áreas de atividade humana na sociedade e, a partir dessas áreas, eu desdobro os objetivos da escola ou do curso desenvolvido na escola. Então, veja, é uma resposta para que serve escola nesse momento totalmente ligada às necessidades da sociedade urbanizada e industrial que está se formando. Então, a conversa é muito direta com as indústrias nascentes nesse período.
As tarefas ou os objetivos é que são centrais. Então, o que, que eu vou colocar para esses alunos fazerem nessa escola para que ela seja eficiente? Quais os objetivos que eu persigo para que daqui saiam cidadãos necessários para essa nova sociedade? Não está em questão o que é que a gente ensina especificamente. Ninguém está perguntando, será que isso é melhor do que aquilo para ensinar? Não, a grande pergunta é como é que eu faço para os objetivos serem alcançados. Por isso, por causa dessa relação muito direta com o como fazer, a gente vai ligar essa perspectiva muito à ideia técnica de currículo. Então, a grande preocupação aqui não está no nível da relação professor-aluno em torno do conhecimento, a grande preocupação é a prescrição curricular, aquilo que eu vou dizer, esse é o objetivo e é isso que a gente vai perseguir. O outro grupo dentro das teorias tradicionais é o grupo que reúne os autores ligados ao progressivismo. Bom, aqui o que está em jogo? Continua sendo a preocupação para formar o cidadão para essa sociedade industrial. Só que aqui tem um tom diferente, porque tem uma ideia assim, já tem uma noção de que essa sociedade produz desigualdades e uma ideia de que a gente pode, por meio do trabalho da escola, minimizar essas desigualdades. Não é exatamente questionar do ponto de vista crítico as desigualdades ou perguntar por que determinados grupos são alvo de injustiça social, mas é muito mais uma tentativa de participar da construção de uma sociedade democrática e harmônica, mesmo passando por cima dessas eventuais desigualdades. E outra questão muito importante aqui, aí já colocando o Dewey como grande autor, grande referencial aqui do progressivismo, mas não só ele, a gente vai ver que ele tem um foco muito grande na experiência da criança. Então, ao contrário do Bobbitt, que está olhando lá para a atividade do adulto e gerando todo um processo na escola para formar os adultos necessários, o Dewey tem um foco na criança e ele considera que a aprendizagem é um processo contínuo, ele não está só olhando lá para o final do processo, ele está olhando para tudo que a criança vive durante esse processo de aprendizagem e desenvolvimento. Então, para o Dewey, por exemplo, o currículo ele vai ser organizado não só com o olho lá naquilo que a sociedade precisa, mas também nos estudos naturais e na língua. Então, as ocupações sociais são um foco de organização, um dos eixos de organização do currículo, porque ele está preocupado com a preparação para essa sociedade. Mas ele engloba outras coisas, como os estudos naturais e especialmente as questões ligadas à língua e à linguagem. Bom, para o Dewey, as atividades e os problemas é que são o foco do currículo. Então, ele continua com a preocupação de como fazer para alcançar o objetivo proposto, qual seja a sociedade democrática e harmônica, a contribuição da escola para a constituição dessa sociedade democrática e harmônica. Bom, dentro desse grupo dos teóricos tradicionais de currículo, tem uma força muito grande um autor chamado Ralph Tyler, lá em 1949. Então vejam que essas ideias, essa concepção mais técnica de currículo, ela se estendeu por muito tempo, ela foi muito duradoura, né, no campo. Em 49, o Tyler publica um livro onde ele tem uma sacada muito grande. Ele junta tanto aspectos do eficientismo lá do Bobbitt, com aspectos do progressivismo do Dewey. E ele vai pensar em currículo tentando juntar essas coisas, tanto as necessidades da sociedade quanto as características e as demandas específicas das crianças no seu desenvolvimento. E aí ele propõe 4 etapas para construir o currículo. A primeira delas, a definição dos objetivos do ensino. Depois, o que eu vou selecionar e criar de experiências para que as crianças cumpram esses objetivos, para que elas aprendam. Como é que eu vou organizar essas experiências e, por fim, como é que eu avalio para saber se foi eficiente ou não todo esse processo. A grande inovação, além do fato dele juntar ideias de um grupo e de outro, foi a articulação que ele começa a construir entre currículo, aquilo que a gente escolhe para desenvolver, para atingir os objetivos, e um processo de avaliação
dessas escolhas e dos resultados dessas escolhas. Mas também o Tyler ainda não estava se preocupando exatamente com o que ensinar, com o conteúdo do ensino. Ele tinha uma preocupação muito maior com a questão do como fazer. Então, ainda era uma preocupação essencialmente técnica. Sobre essa perspectiva do Tyler, eu acho que vale a pena destacar que ainda hoje na escola a gente encontra essas 4 etapas muito presentes em todas as discussões sobre currículo, quando os professores são chamados a construir seus planos em algum nível de coletividade, é muito comum a gente seguir passos parecidos com esses que o Tyler coloca. Então, quando a gente fala em teorias de currículo, são formas diferentes de analisar as escolhas curriculares, né? E isso no campo acadêmico. Mas essas formas, elas vão deixando marcas na prática de produzir documentos curriculares, de produzir e de implementar currículos nas escolas. Então, essas ideias estão muito presentes na escola também. E não é porque a gente muda o jeito de analisar no campo acadêmico que a teoria anterior, por exemplo, não é porque passou a se falar de forma crítica do currículo que a gente não vai mais encontrar as marcas das teorias tradicionais nas escolas, por exemplo. Bom, quais foram as críticas principais que os teóricos do campo do currículo passaram a fazer às teorias tradicionais no momento de virada das teorias tradicionais para as teorias críticas? Primeiro, a ideia de que escola e currículo estavam claramente sendo usados como instrumentos de controle social. E, de fato, o início do campo do currículo está muito marcado por essa perspectiva de controle social. Vejam, é uma sociedade em transformação que precisa, de alguma maneira, contribuir para controlar as possíveis tensões sociais resultantes de uma mudança de tamanho vulto e da chegada de pessoas com valores, com culturas muito distintas, enfim. Então, a escola, de fato, e o seu currículo entram com essa perspectiva. Num certo ponto do campo do currículo, num certo momento histórico, isso passa a ser muito criticado. Então, como aceitar de forma tão tranquila que escola e currículo são lugares de controle, são instrumentos de controle social? E a outra grande crítica é que as teorias tradicionais elas separam de uma forma muito rígida a concepção do currículo, a produção dos documentos, por exemplo, e o trabalho de implementação do currículo na escola. E ignora esse trabalho de implementação e dá ênfase especialmente para a prescrição curricular, como é que se escreve documentos, como é que se pressiona a escola para fazer aquilo que tem que ser feito. E absolutamente desconsidera a escola como lugar de criação também, né? Então, essas são as críticas principais. Aqui entre parênteses estão alguns dos autores mencionados no livro do Tomás Tadeu da Silva, que faz parte das referências desta aula. Então, temos aí o Bobbitt, Dewey, Kilpatrick e Tyler. Mas lá no livro, se não me engano, ele comenta sobre mais alguns outros autores. Enfim, vamos lá. Seguindo, teorias críticas de currículo. Passamos então para o segundo grupo de teorias de currículo. As teorias críticas de currículo, elas vão ganhar força a partir da década de 60, na virada para a década de 70. Então vejam que as teorias tradicionais, elas vão do começo do século XX até meados da década de 1960, e especialmente da segunda metade para o final aí da década de 60, virada para a década de 70. O que acontece nesse momento? A gente tem uma porção de autores nos Estados Unidos e na Europa produzindo textos, e não só nesses dois lugares, claro, mas esses autores eles têm uma projeção muito grande porque começam a publicar materiais onde o movimento que eles fazem é de denunciar aquilo que a escola de fato, no olhar deles, estava fazendo e que até então estava escondido. São teóricos ligados às teorias da reprodução. E aí o que esses teóricos vão trazendo? Vão trazendo a ideia de que a escola, assim como outros
outras instâncias sociais, acabam funcionando a escola como um lugar de preparo e de posicionamento dos sujeitos de cada classe social. Então, ao invés de ser um lugar para que as pessoas possam, por meio do acesso aos conhecimentos, ascender socialmente, por exemplo, mudar de posição social, a escola estaria trabalhando para manter os sujeitos nas suas posições sociais de origem. Então, nesse momento, o que se dá é uma tomada de consciência de que aquilo que a gente escolhe para fazer na escola, aquilo que a gente escolhe para ensinar na escola, não é neutro. No bojo dessas escolhas estão interesses que privilegiam os grupos sociais com mais poder, aqueles que estão e são historicamente privilegiados na sociedade. Então, o Tomás Tadeu mesmo usa essa expressão de que há uma quebra da ingenuidade, digamos assim. A partir de agora, a partir desses escritos, é impossível continuar sendo ingênuo em relação à escola. E é um momento muito duro, porque é um momento de decepção muito grande com a escola. Se até então se pensava que ela podia abrir horizontes para as classes sociais menos favorecidas, isso a partir de agora ficava claro que não era por aí que as coisas se davam. Então, a grande pergunta que esses autores passam a se fazer já não é mais como fazer para a escola ser eficiente, como fazer para a escola contribuir para a manutenção das relações sociais numa sociedade industrial. Não, agora a pergunta é por que a escola ensina o que ela ensina? O que ela cala e o que ela distorce? Quem são os grupos privilegiados por essas escolhas? Né? Então, a busca agora é por respostas aos interesses, né? A busca pelos interesses por trás do trabalho da escola. Então, o currículo passa a ser visto como um espaço de reprodução simbólica, desculpa o erro, reprodução simbólica e também, ou também, material. Bom, nesse grupo a gente tem uma série de autores, aí eu coloquei alguns deles, Baules e Gintz, Baudelot e Stabler, e o Bourdieu e Passeron, que juntos escreveram o livro A Reprodução, que certamente vocês tiveram contato em algum momento. Um livro muito duro de se ler, porque é mesmo uma denúncia de que a escola, por diferentes vias, atua por meio de uma violência simbólica para manter os sujeitos nos seus lugares de forma a não confrontar a desigualdade, a injustiça presente na sociedade, para dizer o mínimo, né? Bom, dentro desse grupo, a gente tem um movimento que aconteceu na Europa, mais especificamente no Reino Unido, que lançou a nova sociologia da educação. Esse movimento foi muito importante, reuniu muitos sujeitos, inclusive estes que estão listados aí em cima, e muitos outros, como Bernstein, enfim, outros tantos. E esses autores foram reunidos num livro cujo título é Conhecimento e Controle, que foi editado pelo Michael Young, um autor importantíssimo nesse momento, em 1971. Ele edita esse livro, onde muitos desses textos com essas críticas e com essa tomada de consciência foram publicados. E nos Estados Unidos, o Michael Apple também teve um livro muito marcante nesse momento, já no final da década de 70, que é o Ideologia e Currículo. Bom, quais são as críticas que as teorias críticas de currículo recebem, especialmente dos teóricos que passam a compor o terceiro grupo de teorias de currículo, os pós-críticos? Primeiro, a ideia de que esses teóricos são excessivamente deterministas, então eles não veem a possibilidade dentro da escola das resistências e das recusas. É como se o sujeito ali dentro fosse uma vítima determinada pela posição social que ela ocupa e que não encontraria qualquer espaço para atuar como sujeito, né? Então, são autores que, segundo essas críticas, não se aprofundam na análise do que acontece de fato na escola e nas salas de aula. Então, naquele encontro
entre sujeitos, as resistências e as recusas que os sujeitos apresentam para esse processo de reprodução não foram consideradas. E a outra crítica é que ignora as experiências dos sujeitos, né? Mais uma vez, reforçando a ideia de determinismo, né? Como se o sujeito tivesse preso à estratificação social e por isso, claro, sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que é um grupo de escritos e de teóricos que enfatiza a categoria classe social. Eu gosto de dizer uma coisa aqui nesse sentido, em relação a essas críticas, que é assim, não dá para deslocar esses autores que escrevem neste momento do contexto social, histórico que eles vivem no momento em que escreveram, né? Então, é um momento de tomada de consciência mesmo. E eles radicalizam na ideia de que as amarras são muito grandes e os sujeitos são muito determinados por amarras profundas, né? E a ideia era colocar a escola como uma das agências que faz isso, né? Claro, depois isso vai ganhando uma outra matiz, né? Porque, claro, essas resistências, essas recusas começam a ser objeto de consideração também por parte dos autores. Então, naquele primeiro momento, de fato, tinha um viés e um tom bastante determinista. Bom, essas críticas, elas vão trazendo outras ideias, e são outras ideias, essas outras ideias que vão apontando para o que as teorias pós-críticas vão reforçar, que é a importância de se considerar o mundo da vida dos sujeitos, aquilo que de fato os sujeitos experimentam no mundo, para além do que está previsto ou prescrito no currículo escolar. Então, esse encontro da vida real com as determinações dos documentos curriculares começa a ser mais enfatizado. Depois, também se busca ir um pouco além daquilo que é a prescrição. Então, considerando que existe sim o currículo formal, que é a prescrição, aquilo que está dito que a gente quer fazer e tem que fazer, mas tem também uma dimensão do currículo que é oculta, é aquilo que ninguém diz que quer fazer, mas faz efetivamente. E tem também a experiência em si, que é que ela nunca pode ser contida num documento curricular, ela vai muito além disso. E além dessas três dimensões, ainda tem uma outra, que é aquele silêncio que a escola faz sobre determinadas questões. Então, o currículo nulo, a dimensão nula do currículo, ela engloba aquilo que a gente não fala na escola. E aí o que não se fala também é currículo, né? Aquilo que a gente ignora é também formativo. E isso é algo que esses autores que vão se encaminhando para a teoria pós-crítica vão questionar e vão enfatizar e dar muito valor. Dentro desse grupo dos pós-críticos, a gente vai encontrar a linha dos pós-estruturalistas, que já anteriormente com os estruturalistas já vinham dando uma ênfase à linguagem na constituição do social. Só que os pós-estruturalistas vão muito mais radicalmente nessa direção. Especificamente pensando o seguinte, que não existe uma verdade sobre as coisas, que as verdades elas são construídas a partir da maneira ou da linguagem que a gente usa para falar sobre ela. Então, é uma outra perspectiva que vem com esse grupo, que é no sentido de que não há uma verdade a ser descoberta lá fora. Não tem uma verdade única, tem efeitos de verdade. Os efeitos de verdade são constituídos pela maneira como a gente fala da verdade, do mundo, né? Então, aquilo que a gente escolhe para falar na escola e como a gente se refere ao mundo na escola constitui um efeito de verdade sobre o mundo. E isso vai estar diretamente relacionado com as configurações das relações de poder na sociedade. Quem é que define como a gente fala do mundo? São os grupos mais poderosos. E um dos mecanismos mais importantes para aprisionar as pessoas em determinados efeitos de verdade é o uso da linguagem. Então, os discursos pedagógicos, os discursos curriculares, eles são atos de poder. É isso que esses grupos vão nos mostrando. Eles têm o poder de criar sentidos e de hegemonizar esses sentidos, se sobrepondo aos sentidos que os sujeitos já conhecem sobre o mundo.
e dizendo isso não presta, o que presta é a nossa verdade de mundo. Então, nesse ponto de vista, o currículo passa a ser visto como uma prática de significação. Ele cria ou ele enuncia sentidos para o mundo. Nessa criação e nessa enunciação vão se reforçando as configurações de poder presentes na sociedade. Bom, tem um trecho do livro do Tomás Tadeu, Documentos de Identidade, que traz uma listinha de termos. Então, considerando exatamente isso que a gente falou antes, as palavras que a gente usa para definir alguma coisa criam verdade sobre essa coisa. Nesse caso, o currículo. Então, as palavras que as diferentes teorias de currículo escolhem para enfatizar o que é currículo ajudam a criar uma certa compreensão do que é o currículo. Então, o que as teorias tradicionais de currículo vão escolher? Vamos lembrar que elas estão enfatizando o como fazer, né? Então, elas estão pensando na parte técnica do fazer, não estão discutindo muito o que se ensina e por que se ensina, mas como é que faz isso funcionar? Então, quais as palavras? Ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência, objetivos. Vejam só, quando a gente passa às teorias críticas de currículo, as palavras são muito distintas e vão ajudar a construir uma outra ideia do que vem a ser currículo. Então, o que está envolvido aí em currículo para as teorias críticas? Ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto, resistência. Muda muito a forma de fazer currículo das teorias tradicionais para as teorias críticas. As pós-críticas, elas vão além das críticas ainda, na busca por outras matizes envolvidas nesses interesses em torno das escolhas curriculares. Então, para além de classe social, o que mais que vem aí como efeito ou como termo de construção de efeito de verdade? A ideia de identidade, alteridade, diferença, a ideia de subjetividade, de significação e discurso, a relação saber e poder, a representação, a cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo. Então, indo bem além das questões de classe social, embora não necessariamente negando as questões de classe social, mas indo muito além delas para definir o que são essas escolhas de currículo. Bom, vale dizer aqui para vocês também que o Tomás Tadeu da Silva, nesse livro Documentos de Identidade, pensa nessas 3 formas de classificar as teorias de currículo que eu acabei de discorrer. Mas tem outros autores que dizem que daria para a gente dividir apenas em teorias tradicionais e teorias críticas, que a grande virada acontece mesmo das tradicionais para as críticas. E aí, acho que a gente pode pensar, por que daria para agrupar críticas e pós-críticas? Porque ambas estão falando da importância das relações de poder nas escolhas de currículo. Ambas destacam o tom, o teor político das escolhas curriculares, coisa que anteriormente não vinha ao caso, tá? Bom, para a gente refletir, isso aqui para orientar a leitura que vocês venham a fazer dos textos, ou mesmo a compreensão disso tudo que eu falei aqui nessa apresentação. Por que as teorias de currículo só podem ser entendidas se levarmos em consideração o contexto social e político no qual foram desenvolvidas? Por que é importante levar em conta qual era o ambiente social e político na hora que determinados teóricos estão falando de currículo de uma forma ou de outra? Depois, estou partindo aqui nessa segunda de uma afirmação. A grande virada no campo do currículo foi a passagem das teorias tradicionais para as teorias críticas de currículo. E a minha pergunta para vocês é por quê? Por que isso pode ser dito assim? E depois, acho que uma pergunta que vale a pena por conta principalmente de muitos dos concursos que vão enfatizar isso,
é o que diferencia as teorias críticas das pós-críticas de currículo, tá bem? Então, acho que para a gente começar a pensar nas teorias de currículo, a nossa aula termina por aqui e eu estou absolutamente à disposição para receber as perguntas de vocês, tá bom? Beijos, se cuidem e até daqui a pouco.